Melhorou? Tá, joia, pessoal? Meu nome é Claudinei Costa e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma questão que é muito importante. Eu acho que vai complementar bem essa questão do que a Cris falou e do que o Carlos acabou de falar também, que é a questão relacionada a você escrever as suas metas, a você ter os seus objetivos bem definidos. Tá certo? O Joseph O'Connor disse que estabelecer metas leva você de um estado de vítima para o controle de sua vida. Às vezes a gente se pega pensando por que é que as coisas não acontecem. Por que será que elas não acontecem? Você já parou para pensar? Por que será que não acontece na sua vida? Nós estamos numa época bem propícia, porque novembro, quase dezembro, final de ano está aí de novo. Normalmente todos nós vamos lá comprar champanhe, cervejinha, churrasco, para fazer a virada do ano, não é? Nesse momento, nós temos um punhado de expectativas para o ano novo. Normalmente nós queremos realizar aquilo que nós não realizamos no ano que acabou de passar. Não é assim? Bom, comigo é assim. E há muito tempo, eu vinha me perguntando por que é que eu não conseguia dar conta de fazer aquilo que eu me propunha no final do ano. Chega no final do ano, está lá assim para meia-noite, você já arrumou tudo, as taças de champanhe estão na mesa, champanhe está ali do lado, tudo preparado. Para dar a virada da meia-noite, você, pá, estoura champanhe e vamos lá brindar, né? E você cumprimenta todo mundo e deseja que o próximo ano seja melhor do que o ano que você passou. Que você consiga realizar todos os seus desejos. Bom, nesse dia de ano novo, você vai dormir bem cedo, provavelmente por volta das 7 horas da manhã. Vai acordar por volta do meio-dia, 1h. E vai já para um outro churrasco, vai beber novamente, vai continuar comemorando a entrada do ano novo. Aquele desejo, aquela expectativa que você criou com relação ao ano novo, ela já começa a adormecer na sua cabeça. Porque você agora está em clima de festa. E passa o mês de janeiro. Quando começa fevereiro, vem carnaval. Depois do carnaval você fala, poxa vida, eu preciso realizar o meu sonho, eu preciso conquistar, eu preciso começar a pensar em como fazer isso. Ah, mas é terceiro. Tem tempo ainda, tem mais 10 meses pela frente. Vai dar tempo. Dali um pouco, passa março, passa abril, você se lembra de novo, lá na Semana Santa, já quase. Poxa vida, mas eu ainda não fiz nada, como que eu vou conquistar o meu sonho se eu ainda não mexi? Não, mas ainda tem 8 meses pela frente. Quando você vem para lá dezembro de novo, você brindando de novo que o ano novo seja melhor que o ano que passou, e você começa a ver que aquilo que você tinha expectativa não saiu da sua cabeça. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Uma coisa muito interessante que nós precisamos definir, e definir com certeza, é qual é o seu sonho. Qual é o meu sonho? Quando a gente fala em sonho, a gente fala em objetivo. O que é um objetivo? É você definir exatamente o que é que você quer. Vamos pegar por exemplo, vamos imaginar que seja um carro. Que carro é? Qual é a marca, qual é a cor? É completo, não é completo, internacional, é importado, é novo, é seminovo? Qual o valor dele? Que acessório vai ter ou não vai ter acessório? Você vai fazer seguro ou não vai fazer seguro? Qual é o seu sonho? É o primeiro passo, a definição do sonho. Provavelmente, quando as meninas vão lá no Carlos, elas têm uma definição do sonho. Eu quero que o cabelo seja desse jeito. E aí ele é o vilão e ele acaba com aquele sonho. Mas tudo bem. O que acontece? Quando você tem isso definido, a sua mente começa a procurar as formas, os meios de fazer com que você realize.
Porque a nossa mente ela é engraçada. Ela só funciona se você dizer para ela, olha, tem que ser assim. Senão ela não funciona. Sabe no computador que você tem que dar uma dedada no enter para ver se a coisa funciona? Pois é. A sua mente, a minha mente, a de todo mundo é dessa forma. Você diz para ela, olha, é assim que é para ser feito. E aí ela vai procurar uma solução, ela vai procurar um meio disso se tornar realidade. Tá? Então o primeiro passo para você definir, para você escrever suas metas é definir os seus sonhos. Qual é o seu sonho? A gente tem que pensar que os nossos sonhos, a definição das nossas metas de vida, elas devem ser do momento presente até os anos dourados. Que anos dourados? Aquele que você vai se dar conta de que você começa a ter um punhado de tendinite, bursite, obesidade, problema de pressão alta, sabe, nesse momento, quando você está se aposentando, são os anos dourados. Nesse momento, que é exatamente aquela fase da vida em que a gente trabalhou, criou uma família, construiu uma família, criou os filhos. Agora eu vou usufruir do que eu construí, agora eu vou usufruir da minha vida. E aí você começa a descobrir que você não tem muito tempo para fazer isso. Porque você tem filhos, netos, você tem toda a sua família, você já tem alguns problemas que você adquiriu ao longo da vida, mas eu digo para vocês, que se nós tivéssemos pensado, se nós tivéssemos escrito as nossas metas antes, e nós tivéssemos feito alguma atividade física, se nós tivéssemos feito alguma academia nesse período todo e cuidado da nossa saúde, era um momento que a gente iria usufruir. Mas aí a gente vai cuidar da saúde desse tempo. Tá certo? Então, nós precisamos pensar de hoje até os anos dourados. Nós precisamos pensar nessas metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quais são as metas de curto prazo? Aquelas que a gente consegue realizar daqui 30 dias, daqui 6 meses, num período de até 2 anos. Aí a gente tem as metas de médio prazo que a gente pode realizar a partir do 2º ano até o 10º ano, por exemplo. São as de médio prazo. E tem as de longo prazo, que é a partir do 11º até chegar nos anos dourados. Então nós temos que ver quais são as prioridades, nós temos que ver quais são as importâncias dessas coisas, desses sonhos que nós vamos conquistar nesse período. O que seria, por exemplo, uma meta de curto prazo? Por exemplo, Cristiano, uma meta de curto prazo, por exemplo. Qual seria o próximo carro que você gostaria de ter? Civic. Um Civic. Dá para ter isso em quanto tempo? 6 meses. 6 meses? Seria uma meta de curto prazo? Sim. Seria. Então, se eu já tenho um carro e eu quero trocar esse carro, uma meta de curto prazo. Mas se eu não tenho carro hoje, com os financiamentos que tenho, eu posso ter uma meta de curto prazo de um carro. Tá certo? Uma viagem. Tá certo? O que seria, então, um exemplo para médio prazo? Talvez a aquisição de um apartamento, ou talvez a troca de um apartamento por um outro maior, ou, de repente, uma aquisição de uma chácara. Eu não sei qual é o sonho de vocês. Mas só para a gente ter uma ideia do que seria isso. Então a gente tem que temporizar as coisas, para poder ter uma ideia de como nós vamos agir. E longo prazo seria todas aquelas coisas que são mais, que custam mais a gente adquirir, que levam mais tempo, que precisam de mais investimento, tá certo? A meta, na verdade, é como aquela escada que está ali, ó. A gente vai subindo degrau por degrau. Nós vamos construindo isso durante a nossa caminhada. Na verdade, é uma caminhada essa nossa vida. E nós vamos construindo, degrauzinho por degrauzinho, até a gente chegar onde a gente quer. Lá no nosso objetivo. Tá certo? Por que eu digo tanto que isso é importante? Por que meta é importante? Por que planejar é importante? Porque as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria sem planejamento. Olha só para vocês terem uma ideia, que coisa interessante. Quando você vai construir uma casa, qual é a primeira coisa que você faz? Que obrigatoriamente você precisa fazer?
O projeto. Exatamente, a planta da casa. Por quê? Porque lá você vai definir onde vai ser o seu quarto, onde vai ser o quarto dos filhos, onde vai ser o quarto da visita, onde vai ser a sala, onde vai ser a cozinha, onde vai ser todas as dependências da sua residência. Mas a pergunta que eu preciso fazer é: será que uma residência, será que uma casa é mais importante do que a sua? Porque nós vamos morar aqui toda a nossa vida e nós não vamos nos preocupar em ter um planejamento para que a gente possa conquistar os nossos sonhos, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa realmente falar assim: não, eu vivi bem, eu curti minha vida, eu tive aquilo que eu me propus a ter. De repente você olha para trás e: poxa vida, eu já estou com 41 anos e eu ainda não consegui o que eu queria. Estou falando 40 porque é a minha idade, eu não sei qual é de você, mas de repente você olha para trás e fala: eu tenho 60 e eu não consigo o que eu... Entende? Eu me pergunto às vezes: será que não é difícil você olhar para trás e falar: não, eu já podia estar nesse patamar aqui, nesse degrau, mas eu ainda estou aqui? Por que será? Quantos de vocês que estão aqui têm as metas por escrito? Gente, é tão importante ter essa meta por escrito, porque quando a gente deixa ela armazenada aqui, amanhã você talvez não vá se lembrar. Talvez você não vá ver o suficiente para lembrar que você precisa trabalhar em prol da sua meta, em prol do seu objetivo. Uma coisa muito importante que eu costumo fazer, e eu diria para vocês que já têm suas metas por escrito, e quem não tem, por favor, escreva, vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Eu tenho isso comigo, então eu gosto, por exemplo, eu tenho pregado na geladeira, no box do banheiro, no quarto, na porta do quarto, aquilo que eu quero. Porque são os lugares da casa que obrigatoriamente eu vou ter que passar todo santo dia. E todo santo dia eu vou olhar para aquilo lá e falar: não, eu estou levantando hoje porque eu quero aquilo. Então você começa a visualizar os seus sonhos, você começa a visualizar o seu objetivo, e você se dá conta de que você não pode findar o seu dia sem cumprir a ação de cada dia. Tá certo? Outra coisa importante, parece que isso está ouvindo. Outra coisa importante é quando chegar no final do dia, você tem que olhar o teu dia e ver: foi produtivo? Não foi produtivo? Pode melhorar? Onde eu posso melhorar? Se você tem a sua meta, você sabe o que você tem que fazer. Se você não tem, você olha para trás e vai falar: não, tudo foi bem. Porque você levantou, você foi trabalhar e está lá, tudo bem, foi bem. Tem uma história, e eu acho que quem pegou a pastinha depois vai poder ler com mais tranquilidade, de um saltador que ele treinava mais ou menos 2 horas por dia, saltando o sarrafo, para poder se preparar para ir para as Olimpíadas. E o que aconteceu? Foi proposto para ele fazer 10 saltos com o sarrafo. Ele fez os 10 saltos com o sarrafo, ultrapassou 8 das 10 vezes. Aí foi proposto ele fazer mais 10 saltos sem o sarrafo. E ele foi lá e pulou as 10 vezes. Perguntaram para ele: e aí, como você se sentiu? Não, para mim foi tudo bem, não percebi nenhuma diferença, foi como se eu estivesse saltando o sarrafo. Mas na verdade não foi falado para ele que havia um sensor. E dos 10 saltos ele só conseguiu ultrapassar 5. A moral dessa história é: quando você tem um alvo, quando você tem uma meta, você trabalha por ela, a baliza é ela. Quando você não tem, qualquer altura é altura. Tá certo? Continuando, nós precisamos então definir o nosso sonho. Nós precisamos, daí, depois dessa definição toda de sonho, nós precisamos colocar um prazo. Bom, eu quero trocar o meu Vectra por um Honda Civic. Então, uma data, Cristiano, 6 meses, vai dar quando? Você tem que me apertar, né, cara? Vamos lá, você tem que escrever a meta. Sem me abraçar. Vou gravar. Junho. Junho. Vou botar mais um mês e pouquinho. Tá bom. Que dia de junho?